Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos aqui a esse evento que a gente está organizando aqui do Instituto PCI. Primeiro, queria dizer que é um momento difícil aí para todo mundo no meio dessa pandemia. Esperamos que estejam todos bem e seguros aí. Bom, eu queria agradecer, ao ICV pela parceria aqui no apoio da divulgação desse evento e do trabalho também que a gente está fazendo junto no monitoramento da PCI. Agradecer ao secretário executivo Alex Marega, da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, e a Juliana Damage, que também é membro aí da PCI e que estão aqui hoje com a gente. Bom, esse evento, ele é para marcar o lançamento desse documento aqui, o nosso balanço de metas. Vocês sabem que a PCI foi lançada lá em 2015, na COP, lá em Paris, em torno dessa visão de longo prazo para Mato Grosso de desenvolvimento sustentável através do uso eficiente da terra. E essa visão de conciliar produção, conservação e inclusão em Mato Grosso, ela se materializa num conjunto de 21 metas nesses 3 eixos. São metas que foram construídas em consenso entre os stakeholders da PCI, o governo, o setor privado, sociedade civil, produtores, e desde 2017 a gente tem um comitê de monitoramento, Esse comitê, ele definiu indicadores para cada uma dessas metas, e desde então a gente tem tentado acompanhar o nosso desempenho, uma espécie de prestação de contas do que está avançando, onde que está avançando, o que não está avançando, Tem algumas metas que a gente ainda tem dificuldade de medir, e que é uma forma também da gente entender quais são as prioridades, quais são as ações que devem acontecer para a gente avançar mais, se é falta de regulamentação, de investimento, de capacidade, onde que a gente pode apoiar, onde que cada setor que faz parte da PCI pode apoiar para que a gente consiga andar mais rápido, na entrega desse impacto, dessas metas que a gente quer. O ICV, como eu disse, tem sido um parceiro, a gente tem um comitê de monitoramento que tem a participação do Earth Innovation, do ICV, do IMEA, de várias entidades aqui de Mato Grosso, de fora, que ajudaram a gente a definir esses indicadores, a reunir informações. A própria Secretaria do Meio Ambiente participa disso ativamente, e a gente tem tentado melhorar todo ano esse processo de monitoramento. Esse documento do balanço de metas, a gente lançou os últimos nas COPs, então a gente aproveitava a COP para lançar esse documento do monitoramento. A gente fez isso na Polônia, fez isso em Madrid ano passado, o ano retrasado, o ano passado a COP não aconteceu e a gente adiou para o começo desse ano esse lançamento, mas como vocês veem, certa defasagem, entre a gente obter todos os dados. Então a gente está lançando esse que é o 4º balanço de metas, que seria lançado em 2020 com números de 2019, e a nossa intenção é que a gente vá diminuindo essa defasagem, aprimorando esse processo de monitoramento. E outra coisa muito importante também que a gente fez ano passado foi um processo de avaliação, marcando os 5 anos aí da PCI. A gente reuniu de novo todos esses atores numa série de oficinas virtuais ao longo do 2º semestre de 2020, e nessas oficinas a gente perguntou, primeiro, o que eles achavam, o que todo mundo achava que tinha avançado mais ou menos, o que precisa de mais esforço, quais são as novas prioridades que a gente tem, e segundo também, o que a gente pode melhorar nesse monitoramento. Existem coisas que a gente deveria medir e não estamos medindo, por exemplo, como é que a gente pode cobrir esses gaps de informação. E a nossa ideia esse ano é aproveitar todo esse processo de consulta para repactuar algumas dessas metas, e relançar a PCI com a visão já de 2021 para 2030, com essas metas também atualizadas, repactuadas, e a gente vem trabalhando junto com todos os atores que compõem a PCI para fazer isso. Tá?
Outros passos importantes que foram dados, né? A PCI, desde 2019, com a administração do governador Mauro Mendes, a PCI está criando um instituto, né? A estratégia PCI continua sendo uma estratégia do Estado de Mato Grosso, liderada pela Casa Civil e que tem as secretarias, a SEMA coordenando o eixo Conservar, a SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, coordenando o eixo Produzir, a SEAF da Agricultura Familiar coordenando o eixo Incluir. Então, a política da PCI continua sendo uma política de Estado, né? Mas essa política vai ser implementada em parceria com essa instituição que a gente está criando, o Instituto PCI, que vai abrigar essa governança público-privada, né, fazer a articulação do governo com outros atores da sociedade e com o setor privado, e também a ideia é que esse Instituto PCI ele possa alavancar a captação de recursos e investimentos que nos ajudem a entregar essas metas. O Mato Grosso, desde 2015, construiu uma série de parcerias com a IDH, com o programa REN, que é financiado pelos governos da Alemanha, do Reino Unido, com a Noruega, com agências das Nações Unidas, com o Banco Mundial. São todas parcerias que estão apoiando o Estado em ações estratégicas. A nossa ideia agora, a PCI está também fazendo uma consultoria que vai ajudar a gente a identificar, tudo bem, quanto investimento a gente precisa, né? Quanto a gente precisa para restaurar pastagens, quanto a gente precisa para implementar o Código Florestal, para dar assistência técnica para a agricultura familiar, para fazer regularização fundiária. Então, quanto de recurso a gente precisa, que tipo de recurso a gente está falando, o que é fundo perdido, o que é crédito rural, o que pode vir de finanças de carbono, por exemplo, o que é investimento privado, e quais são os modelos para fazer esses investimentos todos chegarem na ponta e nas ações que precisam acontecer. Então, esses são os principais passos que a PCI está dando, né, nesse processo de implementação. Primeiro, a criação do Instituto, né, dessa estrutura que a gente precisa para acelerar a estratégia, essa definição dessa estratégia de investimentos, né, que vai nos ajudar em todo o esforço de captação de recursos, esse trabalho de avaliação das metas e de repactuação dessas metas, e de aprimoramento do nosso processo de monitoramento, né, e a gente também tem ações para fazer a PCI chegar nos municípios, né, tem pilotos de pactos regionais da PCI que já estão funcionando, enfim, e a PCI é um esforço aberto, todo mundo pode participar, ajudar. E uma outra novidade também para contar para vocês, para a gente melhorar o processo de comunicação da PCI, a gente espera na semana que vem já ter no ar um novo site do Instituto PCI, onde você vai ter toda uma série de informações, inclusive esses documentos que estão aqui, que hoje estão lá no site do ICB, né, vocês vão ter o link aí no Facebook, mas a gente vai ter o nosso site também para contar e fornecer todas as informações sobre a estratégia que a gente está fazendo, tá? De novo, agradeço a presença de todo mundo e de quem está aqui com a gente nesse painel. Eu vou passar a palavra para o Alex Marega, secretário executivo da SEMA aqui de Mato Grosso, né? Desejar também para a nossa secretária Maureen, que está se recuperando aí do Covid, uma plena recuperação. Ela é uma grande secretária, uma grande liderança na Amazônia inteira, eu acho que nessa agenda, e agradecer também o empenho do governo dessa administração do Mauro Mendes, que colocou, de fato, o controle do desmatamento aí no topo da agenda política, e o secretário Alex vai contar para a gente um pouco disso, né? Esse que é um dos temas mais importantes para toda a agenda da produção sustentável de Mato Grosso. Com a palavra, nosso secretário Alex Marega. Obrigado, Alex. Gostaria de agradecer ao Fernando aí pela introdução, a todos os participantes aí. O ICV já é também um parceiro da Secretaria de Meio Ambiente já de longa data, sempre temos desenvolvido atividades em conjunto, né? Talvez a gente discorde em alguns pontos, mas acho que na maioria dos pontos a gente é parceiro realmente. Nós temos aí longa data de trabalhos em conjunto,
e também o Grupo MAGE, que sempre tem aí apoiado as políticas públicas, né? Sempre tem se colocado, inclusive, como sendo um modelo, ou sempre colocando aí para ser aí um dos parceiros do desenvolvimento dessas políticas, para que assim, que a gente possa desenvolver políticas públicas de sustentabilidade. Bom, quando nós começamos esse processo de instituição da estratégia PCI, lá no passado, nós vimos de um processo de longo prazo, um processo aí de mais de 10 anos, em que o Estado conseguiu fazer um trabalho de redução do desmatamento. Então, nós saímos lá de 2004 como um dos, o campeão de desmatamento, com quase 12 mil quilômetros quadrados no ano de 2004. Isso era um número muito ruim para o Estado, inclusive para a produção, visto que a grande maioria da produção do Estado é exportada. Então, os mercados externos começavam a olhar com os olhos já de desconfiança com relação aos produtos de Mato Grosso. Por isso, o Estado veio construindo ao longo aí desse tempo uma política de combate ao desmatamento ilegal. Então, a partir daquele ano, foram várias políticas empreendidas, começamos aí o cadastro ambiental, não no molde que ele é hoje, mas era dentro do próprio processo de licenciamento. Foi o primeiro estado a usar imagens de satélite para fazer o cadastro dos imóveis rurais. A partir desses cadastros, que eram nada mais do que ter uma foto de satélite do imóvel em determinada data, e ano a ano depois a gente pudesse ir comparando os recursos ambientais daquela propriedade e verificar se havia desmatamento. Então, com aquele cadastro, com esse monitoramento associado à fiscalização mais inteligente, nós conseguimos, então, autuar até mesmo sem ir para a propriedade rural. Os primeiros autos de infração que foram elaborados de forma remota, ou seja, sem precisar ir em loco, foram lá no ano de 2002, 2003, foram os primeiros autos de infração. De lá para cá, nós realmente criamos uma política em cima disso. E depois também surgiu o MT Legal, cujo objetivo era aumentar o número de cadastros ambientais dentro do Estado. Por isso que a política de regularização ambiental é muito atrelada ao combate ao desmatamento, através do cadastro ambiental, através da identificação dos proprietários dos imóveis que compõem aí as propriedades particulares do Estado de Mato Grosso, e que a gente consegue, então, cruzar com os alertas de desmatamento, que já tem há muito tempo, os alertas de desmatamento já vêm sendo produzidos aí ao longo de muito tempo, de muitos anos, não com a qualidade que nós temos hoje, mas desde lá de 2004 que isso evoluiu ao ponto de nós conseguirmos reduzir o desmatamento ao longo aí, de 2004 até 2014, em 90%, saindo lá de 12 mil quilômetros quadrados, chegando a menos de 1.000 quilômetros quadrados em 2014. E depois, a partir desse ano aí, houve uma pequena aumento, só que a média dos últimos 6, 7 anos é de 1.500 quilômetros quadrados. Então, a gente tem mantido essa média de 1.500 quilômetros quadrados, tendo aí, a partir do ano de 2018, 2019, uma pequena evolução. E isso realmente mostrou para nós que a gente tinha que tomar algumas medidas mais fortes. Bom, mas lá quando foi discutida a estratégia PCI, era esse cenário, uma grande redução de desmatamento, Mato Grosso tinha feito dever de casa, e agora nós precisamos aglutinar essas políticas de comando e controle, que é cadastro ambiental, fiscalização, autuação, embargo, apreensão de bens, precisa também incorporar outros instrumentos, apoiar aquele que já costumeiramente vem fazendo de forma correta, ou dar algum incentivo para aquelas populações, comunidades, proprietários, que de alguma forma fazem a sua preservação. A pessoa que produz uma parte da sua propriedade e ela protege uma outra parte da sua propriedade, ela tem uma sustentabilidade ambiental maior do que aquele, como em outro país ou em outro estado, que produzem 100% da sua propriedade. Então, essas pessoas precisam ser valorizadas, essas pessoas precisam ter algum incentivo para que elas continuem a fazer essa preservação, não só pela imposição da força da lei, mas também por incentivos econômicos ou algum incentivo de alguma política pública. Por isso que a conservação é atrelada também à produção, porque se produz de forma sustentável, mas também tem que vir o pilar da inclusão, visto que a gente sabe que Mato Grosso se desenvolveu muito ao longo dos anos também, mas, em consequência, muitas comunidades, muitas pessoas não foram incorporadas a esse processo. Por isso que a estratégia PCI coloca também
o pilar da inclusão, trazer as comunidades indígenas para esse desenvolvimento, trazer a agricultura familiar para esse desenvolvimento, trazer aí as comunidades e povos tradicionais, quilombolas e todos os outros para esse processo de desenvolvimento, para que todos possam crescer e se desenvolver juntos. Foi com base, então, em todo esse cenário que a estratégia PCI foi proposta e com um objetivo muito claro, né, fazer com que várias metas comuns, várias metas que pudessem ser, então, coletivas, que fossem metas que possam integrar todas as ações desses diversos atores num objetivo comum. E foi isso que a estratégia PCI veio. Com o objetivo maior da parte ambiental, de zerar o desmatamento ilegal e promover aí uma inclusão dessas comunidades, além de fazer uma produção sustentável, visto que nós conseguimos mostrar para os demais estados do Brasil e também para outros países do mundo que a gente consegue conservar ao mesmo tempo que a gente consegue produzir, porque ao mesmo tempo que houve essa redução aí de quase 90% do desmatamento, nós triplicamos a produção de grãos e também nós dobramos a produção, né, o rebanho do estado em bovinos. Então, isso mostra que é possível, sim, aumentar a produção ao mesmo tempo que se preserva. Para que a gente possa manter aí esses compromissos assumidos com a estratégia PCI, ao longo aí dos últimos 2 anos, nós viemos empreendendo um conjunto de ações muito mais fortes, muito mais robustas, para que a gente consiga manter aquilo que a gente já fez no passado. E a gente percebeu aí um aumento, né, uma retroalimentação aí no aumento do desmatamento nos últimos anos, então o Estado tem que assumir o compromisso de fazer alguma coisa. No ano de 2016, 2017, nós lançamos aí a terceira fase do nosso plano de combate ao desmatamento, né? A terceira fase, porque a primeira foi lá em 2008, e depois nós viemos reeditando, em 2016 lançamos, em 2017 lançamos aí a terceira fase, que se encerrou agora em 2020, nós estamos agora finalizando a quarta fase do plano de combate ao desmatamento, mas nós planejamos várias coisas nesse plano dessa terceira fase, e que eram coisas novas. Então, primeiro, a gente queria uma plataforma de monitoramento que fosse um pouco mais ágil do que aquela que nós vimos usando até agora. Porque a hora que nós detectamos o desmatamento nas plataformas que usam aí, os que nós temos, do INPE, de várias outras plataformas gratuitas que se tem no mercado, nós chegamos no desmatamento após ele ter acontecido. Então, a gente detecta ou no CAR ou através dos alertas, a gente vai processar isso ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, e quando a gente consegue identificar, esse desmatamento já está consolidado. Então, a pessoa desmatou 500 hectares, 1.000 hectares, e isso era um perfil de combate ao desmatamento que nós estávamos enfrentando. A partir dessa terceira fase, a gente queria, então, chegar mais rápido, a gente teria que ter ferramentas que nos propiciassem identificar o desmatamento no momento que ele inicia. Então, a ideia é que a gente possa chegar no desmatamento enquanto ele está em 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares, e por isso que investimento numa plataforma de monitoramento mais ágil, para nós era fundamental. Nós conseguimos isso através dos aportes do programa REM. Nós conseguimos uma plataforma no qual nós temos alertas semanais. Então, toda semana a gente sabe exato 100% do desmatamento do estado acima de 1 hectare. E nós conseguimos ter imagens diárias. Então, detectado aquele desmatamento, eu consigo fazer um acompanhamento. Eu notifico a pessoa hoje e amanhã eu consigo saber se ele parou ou não de desmatar. Não parando, eu consigo tomar as ações. Também nós tivemos aí um aporte de recursos que foi planejado para essa terceira fase, que é a retirada de equipamentos. Era muito frustrante. Quando a SEMA chegava até a propriedade, identificava o desmatamento, chegava lá, tinha máquina desmatando, fazendo ali um corte raso, e a gente aprendia a máquina, mas a gente sabia que a hora que a gente virasse as costas, aquela máquina ia ser ligada e ela ia continuar o desmatamento. Então, com a alocação aí de caminhões-pranchas, serviço de retirada, depósitos para colocar esses equipamentos, a gente consegue retirar. Então, isso foi uma outra inovação. Ninguém faz isso, ninguém retira os equipamentos, né? O IBAMA conseguia destruir alguns equipamentos, mas não fazia isso em 100% dos casos, mas no caso da SEMA, ano passado a gente aprendeu mais de 270 grandes equipamentos. A gente está falando aí de máquinas esteiras, pá carregadeiras, tratores, que estavam ali derrubando, e a gente trouxe esses equipamentos, e uma parte deles, inclusive, foi utilizada para combater os incêndios florestais no ano passado. Então, isso para nós foi muito importante, era a garantia de que a retirada desse equipamento cessava o desmatamento. E conseguimos, no ano de 2019, quando a gente começou a usar a plataforma no segundo semestre, dobrar o volume de autos de infração aplicados com relação ao desmatamento. Então, a nossa média histórica dos últimos 10 anos era em torno de 250 a 300 milhões de reais. No ano de 2019, nós aplicamos aí 600 milhões de reais de multa com relação a desmatamento e incêndios.
E no ano de 2020, nós aplicamos R$ 1.542 milhões. Isso tudo considerando desmatamentos menores, porque a gente consegue identificar esse desmatamento no início, a gente evita que esse desmatamento aconteça. É lógico que o objetivo do Estado não é multar ninguém. Nós queríamos realmente que essas multas diminuíssem, mas na mesma proporção diminuísse os crimes ambientais, e que o desmatamento reduzisse por outros motivos, não pela repressão que nós estamos sendo obrigados a fazer. Mas diante do aumento que houve aí no ano 2018, do aumento, a gente tinha que fazer algo muito forte, e por isso que a gente aumentou de uma forma muito grande a nossa fiscalização. No ano 2020 foi lançado aí o CEDIF, que é o Conselho Estratégico contra os Incêndios Florestais e Desmatamento Ilegal, cujo objetivo é integrar as ações dos diversos atores que atuam no comando e controle. Então, a gente tem nesse comitê as forças do Estado, como a SEMA, o Corpo de Bombeiros, a Segurança Pública, a Delegacia de Meio Ambiente, nós temos a nível federal o IBAMA, o INCRA, a Polícia Federal e as Forças Armadas que também participam, além dos Ministérios Públicos, estadual e federal, que têm participado ativamente. Então, se eu pudesse descrever o CEDIF de uma forma bem resumida, seria integração. O objetivo do CEDIF é integrar as ações que já acontecem, mas agora a gente faz ela de uma forma conjunta, a gente conseguiu dar eficiência e conseguimos aí ter bons resultados, e isso fez com que a gente conseguisse, aí, nos últimos 8 meses, ter uma redução média de mais de 30% no desmatamento. Então, a gente acredita que no ano de 2020 e 2021, né, o DETER tem mostrado isso já, a gente vai ter uma redução de mais de 30% com relação ao período anterior, e a gente vai voltar a níveis de desmatamento lá de 2013, 2014, 2015, que foi quando começou a haver um aumento. A gente vai chegar a voltar naqueles níveis e já chegamos à conclusão de que a gente vai poder novamente traçar metas mais audaciosas com relação ao nosso plano de desmatamento quarta fase, visto que os resultados que nós estamos tendo agora são significativos. Então, venho reforçar o compromisso do Estado, do governo do Mato Grosso, em continuar com políticas muito robustas de combate ao desmatamento, de regularização ambiental, porque isso também é muito importante para a política, inclusive, de preservação, mas também dizer que só as políticas de comando e controle não é sustentável. Né? Hoje nós temos aí uma política muito forte, sustentada pelo governo atual, que a gente não pode garantir que vai continuar pelos próximos anos. A gente não sabe quais serão, né, os próximos governos, quais serão aí as novas políticas que virão, e pode ser que haja retrocesso na frente. Então, hoje a gente tem conseguido garantir essa preservação, conseguido aumentar aí o índice, né, de sustentabilidade com a redução do desmatamento, só que isso não é sustentável a longo prazo. A gente precisa realmente de políticas que vão fazer com que o próprio produtor, o próprio dono da área, se sinta motivado a preservar suas áreas. Como que vai vir isso? Isso vai vir ou por PSA, pagamento de serviços ambientais, ou por políticas de rede, ou por valoração da produção sustentável. Então, a gente acredita muito que o produto que é feito dentro do Mato Grosso, ele tem que valer mais do que aquele produto que é feito em outro país ou em outro estado, que não preserva da forma que a gente preserva. Isso vai fazer com que tanto as propriedades particulares somem-se também as políticas públicas, que a gente consiga, então, a sustentabilidade real, uma sustentabilidade que é sustentável, que a gente consiga garantir isso ao longo do tempo, porque não vai depender só de governo, todos vão estar juntos para fazer essa preservação, e é nisso que nós acreditamos, por isso que nós somos aí um dos parceiros, um dos componentes da estratégia PCI para o Mato Grosso. Muito obrigado a todos. Alex, muito obrigado aí pela participação, né? Eu queria escutar a Juliana agora, porque a gente viu, Juliana, que o governo está empenhado aí em fazer a parte dele, né? E a SEMA tem 2 pilares muito fortes aí no controle do desmatamento ilegal, né? E também na regularização ambiental, né? No CAR, que é importante para a gente ter essa segurança também da produção do Estado. E um outro fator, né, que o Alex falou, dos incentivos que podem vir, né, o Estado desde 2013 tem uma legislação de RED, né, e a gente vem trabalhando aí para transformar de fato toda essa redução de emissões do desmatamento em incentivos, né, para a produção sustentável. Agora, como que o setor privado se encaixa aí nessa história, né? Qual que é a importância de estar na PCI, da gente poder demonstrar que o Estado está fazendo esse progresso aqui? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Fernando, Paula, Alex, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, eu acho que a primeira contextualização que a gente pode dar é exatamente por que a gente entrou na PCI, né? O que o setor privado viu na estratégia PCI como algo relevante para a sua atuação. Eu posso falar como a margem, mas de todo o processo também, com várias empresas que participaram de toda essa discussão. Eu acho que o principal ponto que as empresas começaram a perceber, e aí a margem começou a ter muita certeza, é que você precisa sim ter estratégias de atuação da sua própria operação, da sua cadeia de fornecimento, da sua cadeia de valor, mas que sistemas complexos e questões complexas precisam de uma abordagem em que vários parceiros estejam juntos. Porque você não resolve o problema do desmatamento, por exemplo, somente na sua cadeia. Você pode até zerar na sua cadeia ou ter alguma coisa diferenciada na sua cadeia produtiva. Mas enquanto ele está acontecendo no seu ambiente produtivo, ou seja, no lugar onde você faz a sua operação e de forma ilegal, ele está prejudicando o seu modelo de operação sustentável. Então, como é que você faz um processo não de transição, porque eu não acho que é uma transição entre responsabilidade e sustentabilidade da cadeia produtiva para jurisdicional, mas é um trabalhar em conjunto. Você não deixa de ter a obrigatoriedade, né, e a responsabilidade de atuar dentro da sua operação, dentro dos seus fornecedores, mas quando você começa a olhar a paisagem como um todo, e o reflexo que isso pode ter ao longo dos anos, é quase que automático você entender por que a questão jurisdicional ela se faz extremamente relevante. Porque em alguns momentos, né, como o Alex colocou, você não tem como avaliar a questão, por exemplo, de um combate a desmatamento e que pode se tornar uma produção 2, 3, 4 anos depois. É ali que afeta a operação da empresa. Mas a gente trabalhando em conjunto, num processo onde você tem a participação do setor produtivo, do governo, da sociedade civil, da academia, toda em conjunto, para achar resultados factíveis, pode evitar que você tenha essa questão a ser trabalhada daqui a 4 anos. Então, é você trabalhar numa visão de futuro e de longo prazo. Como é que as coisas vão se resolvendo e vão se estruturando para que você tenha um ambiente harmonizado e que a competição ela seja igualitária entre todos os participantes. E aí, cada empresa, como é que ela consegue o seu diferencial, mas dentro de um ambiente legal. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você começa a entender que você precisa participar dessas duas esferas, né? Quando a gente olha para o resultado do PCI, e você trouxe bem, a Paula vai trazer com mais detalhes a questão das metas, a gente precisa sempre avaliar o que eu consigo medir de resultado interno dentro da empresa e o que eu consigo medir de resultados dentro do PCI que podem impactar no meu resultado ou na minha atividade ao longo do tempo. Cada vez mais que o Estado avança no combate ao desmatamento, no atendimento ao Código Florestal, me dá subsídios para que eu possa ter uma cadeia de fornecimento ainda mais sustentável. Eu consiga trabalhar o CAR, eu consiga trabalhar o combate ao desmatamento e consiga trabalhar, como o Alex colocou, como uma fonte não só de risco, mas uma fonte de oportunidade. A partir do momento que tiver tudo ok, e que eu tiver toda a documentação, o que eu posso criar de valor agregado à minha operação, a quem está comigo, a quem opera junto comigo, quem está na minha cadeia de fornecimento. Então, acho que esses são os pontos principais de destaque. Enquanto você não tem um ambiente competitivo igualitário, né, quem está fazendo diferença não faz tanta diferença assim. Eu acho que esse é o que é importante. Você, por mais que você tenha uma atuação muito responsável, você ainda é um pequeno percentual dentro do oceano. Quando você tem uma estratégia que ela pensa no oceano, você continua fazendo a sua parte, mas você está ali dentro contribuindo para essa atuação. Eu gosto muito da questão de
produção e conservação, mas eu acho que um destaque muito importante do PCI foi a questão da inclusão, porque apesar de todo mundo, né, em alguns momentos, a maioria das pessoas falarem, agricultura familiar e agronegócio são coisas distintas, eu nunca consegui enxergar desse jeito. Primeiro que agronegócio vem de agribusiness, né, de toda uma cadeia. A agricultura familiar faz parte desse processo, dessa cadeia. Quando você olha a estrutura que você tem de grandes fazendas, de médias fazendas, com necessidade de alimentos diários, né, de produção agrícola diária para fornecimento nos municípios, e você tendo que importar a maioria dos produtos, né, da região sudeste para a sua própria alimentação, e isso podendo ser feito dentro do próprio estado como ganho econômico, ele tem que ser uma batalha de todo mundo, ele não é uma batalha só do estado em processos de titularização. A titularização é o que vai permitir a oportunidade futura. O que eu vejo do processo inicial de uma titularização é você dar a possibilidade de organizar a agricultura familiar para ela ter um fornecimento regular e ser o principal fornecedor de um município, de todas as fazendas e de todo o município, das escolas, e isso trabalha em conjunto. Então, quando você olha toda a estrutura do PCI, e eu acho que muitas vezes a gente foca no combate ao desmatamento, porque a gente sabe a importância, né, que ele tem, mas quando a gente olha as outras metas também, que você olha a questão de aumento de produtividade, aumento da área de restauração, quando você coloca a parte de conservação junto atrelada de manter, pelo menos manter, né, a área de vegetação nativa, de quando foi pensado, e você vê que ela está maior até do que estava inicialmente, né, você começa a demonstrar que faz sentido economicamente o investimento num processo de atuação socioambiental. E aí vem muito o que o Alex colocou, e que eu acho que vale a pena um debate também, como é que a gente, então, a partir do momento que consegue destacar que essa atuação em conjunto dá uma posição diferenciada para Mato Grosso, como é que a gente é reconhecido internacionalmente por esse trabalho? E o principal, não só o reconhecimento, tá? Eu acho que o principal que eu venho falando atualmente é coragem e vulnerabilidade. A partir do momento que o Estado é um dos únicos a disponibilizar todos os dados de desmatamento, que o Estado é um dos únicos a ter uma lista de área embargada estadual, que você pode agregar na sua lista, né, de bloqueio de compra. Você está garantindo um processo de transparência que pode levar a ataques maior, a um processo de escrutínio maior, mas você corajosamente está trazendo os pontos que você sabe que tem que atacar, que você tem que trabalhar. E eu acho que isso é o grande diferencial de qualquer setor, e principalmente o setor privado para os próximos anos, como é que lida com os desafios de frente. Bom, Fernando, eu vou parando por aqui, porque eu sei que tem muita apresentação, e depois a gente fica aberto para as perguntas. Obrigado, Juliana. Quem quiser mandar perguntas aí pelo chat do Facebook, pode mandar que a gente vai ler aqui, né? Estamos abertos aí a receber as perguntas de vocês. E, né, hoje de manhã, o nosso governador Mauro Mendes participou de um evento junto com o Marfrig, que é uma outra empresa que faz parte da PCI também, assim como a MAGE, né? E o Marfrig também, né, anunciando as ações que ele está fazendo na cadeia produtiva da pecuária, nesse caso, também para apoiar produtores com assistência técnica, com regularização, e acho que é o que a Juliana falou, né, independente se é soja, se é carne, até na agricultura familiar, esse esforço de redução de risco, né, e combinado com o esforço que o Estado está fazendo, é o que, de fato, vai conseguir fazer a transformação que a gente quer.
Eu vou passar para a Paula, né, que é do ICV, que ajudou a gente aí na elaboração do documento. E, de novo, só antes de passar para ela, lembrar para vocês, a PCI tem um site, né, uma plataforma de monitoramento, é um site pcimonitor.org, que foi atualizado, né, é um site que foi desenvolvido pelo Earth Innovation, que também é parceiro da PCI. Esses indicadores estão atualizados lá nessa plataforma. Esse documento que a Paula vai mostrar está no site do ICV hoje, o link está aí no Facebook também, mas na semana que vem a gente quer ter no ar já o site do Instituto PCI, onde todas essas informações vão estar disponíveis para todo mundo. Paula, eu queria que você apresentasse aí o nosso documento, mas também falar um pouquinho, né, vocês do ICV trabalham há muito tempo nessa agenda de transparência e tem muita informação também, né? Por que vocês acham que isso é tão importante assim? E o que demonstra, né? A gente poder mostrar esses números, esses dados aí. Ótimo, obrigada, Fernando. Bom, queria agradecer aí a PCI, em nome do Fernando, pela organização conjunta com a gente, né, desse webinar hoje. Agradecer também o Alex Marega, em nome da SEMA, de todo o governo de Mato Grosso, e a Juliana da MAGE, por todos, em nome dos parceiros todos aí do setor privado e representantes, né, do setor produtivo. Vou projetar aqui o documento, mas eu queria agradecer também aos que estão acompanhando aqui o nosso webinar de lançamento e convidar, está aparecendo para vocês o documento? Queria convidar também a vocês baixarem, né, para conseguir olhar, enfim, com mais detalhes, é um documento um pouco denso, mas a gente acha que é, enfim, super importante e dá muito trabalho de fazer e a gente espera que são informações que vão ser úteis, assim, né. Então, só para começar, caso alguém não conheça, né, para quem não conhece o ICV, a gente é uma instituição da sociedade civil, né, fundada em Mato Grosso, a gente vai completar 30 anos esse ano, e a gente está envolvido, né, na PCI, né, ajudou a idealizar desde o início, né, e para nós tem dois grandes pontos, né, que são muito importantes, assim, o primeiro deles é o diálogo, que faz parte da nossa missão, né, a construção de soluções conjuntas, né, compartilhadas. E aí a gente sabe da importância, né, desse diálogo envolver também não só a sociedade civil, mas, né, também governos, diferentes secretarias, né, quanto também o setor produtivo, né, e a iniciativa privada, né. Então acho que isso é a cara, né, da PCI desde o começo e é um ponto bem importante para a gente, né. E o segundo ponto em qualquer iniciativa que a gente participe, né, a gente sempre busca que sejam, né, iniciativas principalmente amplas, né, nível estadual, né, como é o caso da PCI, que elas tenham sempre um pilar forte de ter ambição, né, e ter um objetivo claro, né, quando a gente fala buscar o desenvolvimento sustentável, né, a solução sustentável, né, mas o que é isso, né? Então, muitas vezes tem muitos planos, mas falta um pouco uma concretude, né, e acho que a PCI traz uma lição forte, né, que foi um esforço grande da gente, né, a gente enquanto grupo, né, de sociedade civil, governo, setor produtivo e setor privado, de tentar, através de metas, né, refletir o que a gente enxerga, né, enquanto interesse comum para uma visão de Mato Grosso 2030, né, uma visão que busca a conciliação, né. E aí, para essas metas, né, sempre buscar a questão do monitoramento, a transparência, né, então esse acompanhamento desde o começo. E isso para a gente, né, como o Fernando colocou, para a gente é fundamental isso para ter credibilidade, né, qualquer tipo de iniciativa, né. Então, acho interessante que a Juliana comentou também, assim, a transparência, né, e você abrir os dados, isso te transforma aí num teto de vidro, né, onde você se abre e se mostra, né, não só as partes positivas, mas também mostra suas dificuldades. Mas a gente enxerga que isso é uma grande força no fim, né? Porque ao mostrar que a gente conhece, né, enquanto conjunto, quais são as dificuldades, a gente até consegue identificar melhor como a gente pode trabalhar sobre elas, né? E também pode convidar outros a somar, né? Então a gente acha que isso é um ponto fundamental mesmo, né? Então, desde o início, logo após a fundação, né, a criação da PCI, o lançamento das metas, a gente
puxou o desenvolvimento desse grupo de trabalho, desse GT de monitoramento, né, e o primeiro passo foi transformar essas metas, 21 metas, né, que tinha no começo, identificar indicadores para a gente conseguir monitorar isso, né. A gente, na época, definiu dentro do comitê, né, 5 critérios, né, eu vou falar bem rápido, assim, mas tem isso todo nos documentos que a gente produziu pelo GT, né, então, o primeiro deles seria usar a fonte de dados que estão disponíveis, né, acessíveis publicamente, fontes de dados que tenham atualização anual, para que a gente consiga acompanhar ano a ano como está sendo a evolução, né, das metas, que tenha a escala, de preferência no nível municipal, né, é uma vontade que a gente, durante alguns anos, conseguiu fazer esse detalhamento municipal, e eu acho que isso é um ponto que a gente quer trabalhar melhor até daqui para frente, né, conseguir enxergar o estado que é gigantesco, né, e tem grandes diferenças regionais. Então, como que essas metas estão se comportando em cada município, em cada região do estado, né. O formato, que seja fontes de dados que tenham, que sejam georreferenciadas, né, shape, enfim, aonde permita que a gente cruze e combine essas informações, né, para gerar uma possibilidade maior aí de dados, né, e também que sejam, a credibilidade, né, então que sejam fontes oficiais de preferência e quando não tiver fontes oficiais, que sejam fontes reconhecidas, né. Então essa é a 4ª edição já, como o Fernando colocou, né, a gente normalmente lança no final do ano, né, um folder como esse ano a gente fez só a versão digital, né, que eu convido de novo vocês a baixarem e olhar, a gente tem a versão português em inglês, né, pela característica da PCI, e essa edição de agora que a gente está lançando, ela traz os resultados dos indicadores para a linha de base, que foi quando a PCI foi lançada em 2015, e os indicadores para os outros 4 anos, né, a 4ª edição que a gente está lançando, que vai de 2016 até 2019. E cada uma delas tem também uma nota técnica, que é um documento auxiliar, assim, onde a gente detalha, né, quais são as bases de dados que a gente usou, qual foi a metodologia, porque algumas a gente foi mudando ao longo dos anos, né, conforme iam aparecendo fontes de dados novas. E acho que o Fernando colocou bem, a gente está num momento de reflexão sobre as metas, avaliação, a gente puxou, né, com quase 30 instituições que participaram, né, uma avaliação participativa. A ideia, de forma alguma, é promover qualquer tipo de retrocesso, né, e sim a gente pensar de que forma a gente melhorar para a gente conseguir medir melhor, né, o que a gente colocou como meta e ter um pouco mais, e que isso ajude a gente trabalhar na PCI as ações para caminhar melhor em direção a elas, né. Então, entrando um pouco no documento, as metas, elas estão divididas entre os 3 eixos da PCI, né, produzir, conservar e incluir, e no eixo produzir, a ideia das metas era representar a ideia, né, que a gente tinha, né, a gente tem enquanto grupo que o crescimento da produção agropecuária, que é algo que já está dado, né, que essas projeções de demanda cada vez maiores, ele seja acomodado dentro da área já aberta no estado, né, e para isso é preciso a intensificação e boas práticas na pecuária, para que isso abra espaço, né, para a expansão da produção de grãos, né, sobre essa área de pastagem, né. Então, as metas da pecuária, o principal ponto foi essa questão do aumento da produtividade, os resultados que a gente vê que realmente algo, né, os números mostram que está crescendo bastante, né, esse aumento da produtividade, e a produção de grãos, até o levantamento anterior, a gente não tinha dados, assim, para conseguir mensurar esse avanço da área de grãos sobre as áreas já abertas, né. Aí, a partir dessa versão, a gente já conseguiu fazer esse monitoramento, então a gente consegue ver que realmente, ano a ano, está aumentando, né, a área de grãos que está crescendo sobre pastagem, né. Acho que para uma próxima edição a gente pode talvez comparar o que está crescendo sobre áreas já abertas e o que foi já cresceu em áreas abertas e o que não cresceu em áreas já abertas, né. Acho que pode ser uma análise interessante para a gente fazer. Outro ponto que acho que é interessante destacar também é o manejo florestal, né, que por si só ele é uma atividade econômica super importante, né, Mato Grosso é o maior produtor de madeira, né, nativa do Brasil, e ela, por definição, é uma atividade que mantém a floresta em pé, né, ela vem crescendo, né, os dados que a gente coloca aqui, né, no balanço mostra esse crescimento da área, né. Por outro lado, a gente acabou de lançar um estudo, né, do ICV em parceria com a SEMA, né, mensurando a ilegalidade, então acho que é um ponto também que a gente conversou de nas próximas avaliações olhar para isso, né,
para que esse crescimento do manejo, né, florestal da exploração sustentável, ela também ajude a combater a ilegalidade, né, porque o primeiro prejudicado é o próprio setor mesmo, né, então acho que é um ponto que vale da gente olhar também nos próximos balanços. No eixo conservador, eu vou passar rápido, porque é muita coisa, mas aí, gente, fiquem à vontade para baixar e entender melhor, e a gente está super aberto aí para receber sugestões, principalmente das que a gente ainda não consegue mensurar, né? No eixo conservar, a ideia das metas é representar esse objetivo de garantir que o Estado mantenha a mesma taxa de cobertura da vegetação, né, até a Juliana colocou. Na época, a gente tinha essa estimativa de 60%, né, e a gente vê que esse número é até maior, hoje a gente tem dados melhores para ver isso, mas, assim, está reduzindo pouquinho a pouquinho, né, então, indica um pouco que ainda o desmatamento está sendo maior do que a restauração. Né, então, acho que fica um alerta para a gente conseguir trabalhar melhor isso. Eu acho que o Alex trouxe várias ações que o governo do estado já estão fazendo em termos de comando e controle, né? E outro ponto que a PCI visava olhar era a eliminação do desmatamento ilegal, né, que era uma unanimidade no grupo, né, em todos os setores, e a redução do desmatamento legal através de incentivos econômicos, né? Então, uma das metas era até isso, quanto que a gente estava conseguindo de projetos e iniciativas que remuneravam o produtor através desses incentivos, né? A gente esperava que isso fosse explodir na época, infelizmente ainda está, né, engatinhando, a própria cota de reserva ambiental ainda, né, não está em funcionamento, então acho que essa questão dos incentivos econômicos é algo que a gente, enquanto Estado, enfim, até enquanto país, então, mas vale avançar, dizer, né? Aqui, Paula, que a gente tem, né, um piloto começando com o IPAM do Conserve, em Mato Grosso, a gente lançou, inclusive o governador também estava nesse lançamento, né, de um piloto de remunerar Exatamente. pelo excedente de vegetação nativa, né, então isso já começou. Esse projeto Conserve, né, acho que é uma iniciativa bem bacana, liderada pelo IPAM, né, e o EDF, ele começou o ano passado, né, enfim, ser implementado, então, a partir desse ano, a gente já vai conseguir, no próximo balanço, ter a mensuração desses dados, né, obrigada por lembrar, Fernando, acho que é um ponto, né, a partir desse ano, a gente já vai ter isso, né, essa iniciativa, e espero que outras surjam aí, né, para trazer essa parte do incentivo econômico, né. Então, aí, entrando nas metas, é isso, a questão da cobertura dos 60% que eu comentei, né, o desmatamento, né, da Amazônia, começando pelo da Amazônia, né, a gente tinha essa redução, acho que o Alex colocou bem, né, até 2017 o Estado vinha reduzindo, estava com bastante sinais que a gente ia dentro da ideia da meta mesmo que a gente estava propondo, infelizmente voltou a subir, mas a gente, né, acredita que com essas ações, né, que estão sendo implementadas hoje, espera que nos próximos anos essa tendência de redução retome, né. No Cerrado, a tendência de redução se manteve, né, desde então, ela ainda não é suficiente para que a gente alcance a meta, né, que a gente colocou e o que a gente esperava, né, mas eu acho que ela, ao menos, ainda se mantém nessa redução, né. A parte da ilegalidade do desmatamento, ela também vem reduzindo desde o começo da PCI, né, a taxa da ilegalidade, né. A gente tinha estabelecido a meta, né, como eu comentei, por ser essa unanimidade da gente zerar a ilegalidade até 2020, que a gente tinha colocado como meta, né, infelizmente não conseguimos atingir, mas eu acho que o que importa é que ainda estamos todos comprometidos com isso, né, o Estado tendo sinalizado isso enquanto vontade política, a gente acredita que é super importante, né, e, enfim, eu acho que agora também, acho que isso tudo tem a ver também com esse cenário de um nível mais amplo, né, que está se apresentando, que traz mais desafios para a gente, enquanto sociedade, para avançar nisso, né. Acho que sobre a cobertura do CAR também, talvez alguém olhe, né, e ache estranho que os números, né, chegou a ser entre o maior do país, né, a cobertura do cadastro ambiental rural em Mato Grosso, quando era o SICAR, né, o sistema federal. O Estado optou pela migração ao sistema próprio, né, houve uma redução da cobertura. Por outro lado, é uma base hoje que ela tem uma qualidade muito maior, né, pelos critérios que a SEMA criou na hora de cadastro, critérios mais rígidos, né,
Então, ela é uma base que, apesar de ter uma cobertura menor no estado, ela tem uma qualidade maior e isso possibilita, né, uma melhor gestão, um melhor monitoramento, né. E acho que um último ponto sobre conservar, que são as metas de restauração, ainda é um grande desafio, né, para a gente conseguir ter uma informação que ela seja fina o suficiente para captar ali a restauração da APP, né, que muitas vezes são áreas pequenas, precisa de uma imagem de alta resolução. Ao mesmo tempo, a gente ter essa informação para o Estado como um todo, né, anual. Então, acho que isso tem algumas iniciativas em andamento, aí a gente espera que nas próximas edições a gente consiga mensurar melhor, né, o quanto de restauração e regeneração natural que está acontecendo no Estado, né. O eixo incluir, né, a ideia das metas, acho que foi bem interessante que a Juliana trouxe, assim, né, que a gente, enquanto grupo, tinha esse reconhecimento que o desenvolvimento e a conservação, né, essa discussão, ela também passa pelo fortalecimento da agricultura familiar, né, os povos indígenas, comunidades tradicionais, com a melhoria, né, dos padrões de vida, a garantia de direitos, inclusão socioprodutiva, né, realmente que eles tenham acesso a essas cadeias, né, que façam parte disso. E isso porque acho que é importante, né, da gente lembrar, Mato Grosso, além de ser um grande, né, exportador de commodities, tem também mais de 100 mil famílias da agricultura familiar, né, mais de 500 assentamentos, 90 terras indígenas. Então, essas, né, várias populações tradicionais, esses povos, eles fazem parte, né, desse conjunto, né, sociocultural do Estado e também tem um papel importante na conservação, né, dos territórios. Desculpa. E esse eixo, ele é talvez o mais desafiador em termos de monitoramento, né, de metas. Desde a época da definição das metas, a gente teve dificuldade, né, de como refletir todos esses aspectos em metas, né, e também em indicadores, né. Do que a gente conseguiu mapear, um ponto bem importante para essa inclusão socioprodutiva, né, é a questão da assistência técnica e extensão rural. Né, então, a gente vê nos dados que houve, né, o aumento, a ampliação da cobertura, né, ainda num ritmo menor do que a gente gostaria, e a gente não consegue ainda não chegar nem na metade das famílias do Estado, né, então acho que é um ponto bem importante para a gente trabalhar e avançar, né. Sobre a participação dos mercados institucionais, o que a gente mapeou no PNAE, houve aumento, né, nesses anos do valor comercializado e da participação. O PAA, infelizmente, teve uma queda muito grande, né, mas é uma política federal que foge um pouco ainda da nossa alçada, né, estadual, mas infelizmente teve uma queda bem forte, assim, do valor comercializado, né. Um outro ponto, a regularização fundiária, que acho que a gente comentou hoje também aqui já, que é um ponto bem importante, né, para essa inclusão e infelizmente, é um tema muito complicado de conseguir informações. A gente teve o repasse de informações, né, do INCRA dos últimos anos. O último valor que a gente teve foi cerca de 10% dos lotes de assentamentos estão titulados, né. É uma informação que a gente gostaria de ter, espera nas próximas ter um detalhamento maior sobre isso, né, que é bem importante. O Estado, inclusive, tem projetos sobre isso, né, financiados pelo Fundo Amazônia, Terra Limpa, então tem vários esforços em andamento e a gente espera que isso traga resultados, né, nos próximos anos. E talvez uma última meta, né, que acho que é importante que a Juliana colocou também, que quando a gente pensou nesse eixo do incluir, né, foi de reconhecer, né, Mato Grosso como um grande produtor de commodities, mas boa parte dos alimentos, né, que a gente consome em Mato Grosso vem de outros estados, né, e com tantos assentamentos, com tanta agricultura familiar, é algo fundamental da gente trabalhar, né, então a gente ainda não conseguiu mapear, definir um indicador, mensurar isso. Então, se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia, é algo que a gente gostaria de monitorar, né, e ver isso crescer, né, que faz todo sentido, enfim, os mato-grossenses consumirem mais os alimentos produzidos, né, isso traz benefícios não só para os agricultores familiares, mas para todo o Estado, para a economia do Estado todo, né. Então, acho que é isso, falei muito rápido de algumas, passei de forma geral aqui em todas as metas, teve muitas outras que eu não falei, mas convido, então, de novo vocês, né, que estão acompanhando a baixar o documento, analisar, e aí, caso alguém tenha alguma sugestão, a gente está super aberto, né, ou alguma pergunta, e é isso. Obrigada.
Obrigado, Paula. Eu acho que, aproveitando, né, a sua fala aí, a gente queria fazer um convite também, né, para todas as instituições que trabalham com dados, informações territoriais e que queiram participar desse esforço de monitoramento da PCI, para estar junto com a gente, né, ajudando a aprimorar essas informações, conseguir essas informações. A gente sabe no Intermate, por exemplo, que eles estão fazendo investimento para informatizar tudo que eles têm lá, isso vai facilitar o acesso a dados. O Fausto da Arefloresta está participando aqui com a gente, ele mandou uma pergunta também, né, a nossa meta de florestas plantadas, ela de fato, ela foi bastante ambiciosa lá no começo, né, a indústria do etanol de milho tem dado impulso para esse setor, porque demanda, né, a biomassa aí para fazer funcionar. Eu acho que o próprio controle do desmatamento ilegal também vai acabar impulsionando o setor de floresta plantada, né, porque muita dessa biomassa pode estar vindo ali de desmatamento ilegal e vai ter que ser substituída, né, por floresta plantada. E junto com o Fausto também a gente tem pensado em como mensurar, né, essa meta de floresta plantada. A gente tem algumas informações, mas que a gente acha que dá para melhorar bastante. Então, esse é um exemplo, né, junto com a Arefloresta aí, a gente vai trabalhar tanto para pensar como medir melhor, né, as florestas plantadas no estado, pensar nessas ações, né, do que pode ser feito para impulsionar o setor em termos de incentivo ou de políticas que podem impulsionar essa meta, né, quais são as ações prioritárias para a gente apoiar essa meta acontecer, e que tipo de investimento que a gente precisa também para os produtores de floresta plantada, né, ele acusou aí que tem, né, um risco muito grande ainda de investimento nessa área, então que tipo de modelos e investimentos a gente pode desenhar para alavancar essa meta. Eu acho que o mesmo vale para todas as outras metas, né, a gente pensar em como melhorar o que está sendo monitorado e medido, quais são as ações prioritárias para aquelas metas acontecerem e que tipo de investimento que a gente precisa também para fazer aquilo lá acontecer. Eu queria só, antes de passar para uma outra pergunta que a gente tem aqui, Alex, se você podia dar uma ideia da situação do CAR hoje, né, porque esse número que está aí no nosso documento, ele é ainda do ano retrasado, mas se você pudesse só dar uma pincelada em como está hoje a situação, né, do cadastro ambiental, quantos a gente tem na base, o que está analisado, como é que está a velocidade da análise, o que está validado. A gente não combinou aí, mas eu acho que você tem esses números na mão, né? Tem sim. A gente, como a própria Paula falou, né, a gente decidiu fazer um sistema próprio, porque a gente não estava conseguindo, com o sistema federal, chegar numa qualidade, né, ter uma informação qualificada, que a gente pudesse usar essa informação. Como eu disse, toda a nossa política de regularização, ela é atrelada à nossa política de monitoramento. Não adianta eu só ter um cadastro, eu preciso ter a confiança de que eu posso usar aquela informação para agir, né, e essa ação, muitas vezes, é realmente de tomar uma ação contra a pessoa que está fazendo ali alguma coisa de ilegal. E a gente percebeu que, ao longo do tempo, a gente não conseguia validar essas informações. Então, a gente tomou a decisão de fazer um cadastro ambiental que pudesse, então, conseguir ter uma informação mais qualificada. Foi por isso que nós fizemos o nosso próprio sistema. E, realmente, né, no sistema federal, nós chegamos a ter 113.500 cadastros, né? Só que a sobreposição que tinha nessa base era de 80%. O que é a sobreposição? Significa cadastros feitos em cima de outros cadastros. Então, tinha casos que tinha 2, 3, 4, 5, 6 cadastros em cima do outro, né? Tem CAR, por exemplo, na base federal, que pega a cidade de Cuiabá inteira, que pega a cidade de Várzea Grande, tem cadastros feitos de várias formas. E outra coisa, nós não conseguimos saber quem é a pessoa que fez. Então, se a gente detecta algum crime ali, a gente vai atrás da pessoa, a pessoa simplesmente fala, não fui eu que fiz esse cadastro, não há como provar que é realmente aquela pessoa que fez aquele CAR. Por isso que a gente tomou a decisão de fazer um sistema próprio e que a gente já colocasse ali critérios para resolver essas questões, por exemplo, de identificação e sobreposição.
Então, nosso sistema, imediatamente, a gente identifica a pessoa através da assinatura eletrônica. Não é possível encaminhar um cadastro sem ter uma assinatura eletrônica. Esse envio pode ser terceirizado, mas a pessoa que está fazendo o cadastro ali, ela sabe que ela está fazendo aquela informação e que depois esses dados vão ser utilizados pelo Ministério Público, pelo Estado, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia. Então, a pessoa tem um certo cuidado em colocar essas informações. Além disso, eu já elimino a sobreposição ao criar critérios de desempate. Então, olha que eu vou fazer meu cadastro. Se já tem um outro cadastro lá e eu realmente sou o proprietário daquela área, então eu não consigo simplesmente enviar, eu preciso justificar. Então, para me mandar, eu tenho que justificar, e na justificativa eu tenho que juntar a documentação. E essa documentação já está prevista na legislação, que ou é uma decisão judicial, ou é a matrícula do imóvel com georreferenciamento averbado. Eu tenho vários documentos que vai criar critérios de desempate da sobreposição, e conseguimos, então, com essa estratégia, limpar. Então, hoje nós temos, sim, um número menor de cadastro ambiental rural, mas a confiabilidade dessa informação é muito maior. Hoje eu tenho, dentro da minha base, mais de 103 mil imóveis cadastrados. Então, a área total do estado hoje em hectares, que é passível de cadastramento, ou seja, as áreas sem TI, sem as unidades de conservação, sem as áreas urbanas, sem infraestrutura, é de 73 milhões de hectares. Ou seja, 81% dos 90 milhões de hectares do Mato Grosso é a área passível de CAR. Eu tenho hoje, então, 103 mil cadastros, que representa 48 milhões de hectares, que dá 66% da área cadastrável. A nossa base histórica, né, que é somado aí o CAR estadual e outras bases também, para o Sinlan, né, outras bases que a gente usou ao longo do tempo, nós temos aí em torno de 53 milhões de hectares, que dá 72%. Então, ou seja, a base do SINCAR hoje já está chegando perto da base histórica. Lembrando que dessa base histórica, a gente sabe que a grande parte dela era fictícia. Então, 80% de sobreposição, então a gente pode desconsiderar isso, e a gente chega que a nossa base hoje ela é muito superior. Além disso, quando eu somo o SINCAR mais o SINCAR, eu tenho 83%. Então, primeiro, para fins de identificação de quem é o responsável por uma determinada infração ambiental, eu uso o SINCAR validado. Então, o CAR validado, para mim, é a informação mais segura. Não está validado, mas ele foi analisado. Se ele foi analisado, eu tenho algum já critério de qualificação. E, terceiro, é a base do SINCAR, porque mesmo ainda não estando analisado ou validado, é uma informação que foi feita com alguém com assinatura eletrônica e já eliminou um pouco de sobreposição. Em quarto, eu uso as bases históricas. Aí, se eu vou para o SICAR, não identifiquei nenhuma das bases, eu vou usar a base do SICAR, sabendo que ali eu tenho uma confiabilidade menor, e aí eu tenho que usar outros métodos. Por exemplo, eu uso o InfoSeg, né, que é o Sistema de Informação de Segurança Pública, eu uso o CCIR do INCA, então são várias outras bases que a gente pode utilizar para agregar informação, mas eu já sei ali que quase 70% da área passível já está dentro da minha base mais qualificada. Desses números, aí eu tenho com relação à validação. Então, hoje, dentro da nossa base, né, CAR validado, nós temos, hoje, validado já totalmente, sem nenhum tipo de passivo, 2.137, validado ou em regularização ou pendente de regularização, 3 mil cadastros. Então, hoje eu tenho mais de 5 mil cadastros validados totalmente. Então, ou ele já está validado sem passivo, ou ele está validado já no processo de PRA. Mas as informações ambientais, as bases já foram... Hoje, 3 mil cadastros em análise, e eu tenho analisado mais de 4 mil cadastros. Teve meses que a gente conseguiu analisar 6 mil cadastros no mês. Infelizmente, a pandemia aí está fazendo com que a gente tenha aí algumas implicações, então, mas mais de 4 mil cadastros a gente tem mantido na média de análise por mês. E eu tenho hoje 28 mil cadastros aguardando complementação, ou seja, são cadastros que foram analisados, mas que ainda está com algum tipo de pendência, está aguardando a complementação do interessado. Desses 28 mil, 26 mil já estão suspensos. O que é isso? A pessoa recebeu um ofício dizendo que ele tinha alguma pendência no cadastro e ele não cumpriu, por isso ele foi suspenso. Ele foi suspenso para fins de regularização, para fins de conseguir algum benefício, para fins de créditos, mas para fins de monitoramento ele continua na nossa base, né? Hoje nós temos aí analisados, então, são 34 mil cadastros até 4 módulos fiscais. De 4 a 15 módulos fiscais, nós temos 7.280 cadastros. E acima de 15 módulos fiscais,
nós temos aí 4.534 cadastros. Só que em área, isso é muito maior, né? Então, por exemplo, nós temos aí, até 4 módulos, nós temos em área 3.200.000 hectares, que dá 13% da área passível. De 4 a 15, nós temos 4.800.000 hectares, que dá 19,6%. E acima de 15 módulos fiscais, nós temos 16.700.000 hectares, que dá 68% da área passível de cadastro. Então, esses são os números do cadastro ambiental rural atualmente, considerando aí que nós estamos analisando uma média de mais de 4.000 cadastros por mês, chegando a 5, né, se a gente pegar todo o período, nós pretendemos analisar aí o restante do CAR durante os próximos 12 meses. Então, os próximos 12 meses, nós queremos analisar mais de 60.000 cadastros ambientais rurais, e aí a gente vai conseguir, então, analisar tudo que já está na nossa base, lembrando que essas análises não incluem só a análise nova, mas também tem a análise das complementações que são apresentadas. O grande problema nosso hoje não é o volume de análise, por isso que a gente conseguiu, aí, com a quantidade de análises que nós temos, dar uma vazão muito forte. O problema nosso hoje é validar o CAR. Então, os cadastros não têm qualidade suficiente para a validação, e por isso nós precisamos aguardar a complementação dos interessados. Uma das formas de avançar mais nisso é a construção de bases cartográficas de referência mais sólidas. Então, nós temos uma base de uso consolidado que é muito boa, temos aí mais de 90% de acerto, é uma das melhores bases, eu acredito aí que o Brasil tenha. Nós temos aí uma base de vegetação muito ruim e uma base de hidrografia muito ruim que precisa ser melhorada. Então, existem algumas estratégias para construir essas bases. A base de vegetação está sendo feita pela SEMA, com algumas parcerias, e a base de hidrografia, nós já temos aí um grande número de municípios que tem uma base já melhor, mas ainda precisa ser complementada. Nós temos uma parceria agora que vai ser realizada com a Ação Verde para que isso possa acontecer, e também temos recursos do KfW-CAR para que isso também venha acontecer. Então, aqui vier primeiro para nós, a gente vai colocar à disposição da sociedade, à disposição das propriedades rurais, para que a gente possa melhorar e avançar na validação do cadastro ambiental rural. Obrigado, secretário. Tem uma outra pergunta do Richard aqui, sobre aquela meta, né, dos mecanismos de compensação para o desmatamento legal, né? O Mato Grosso tem estimadamente aí 7 milhões de hectares que poderiam ser legalmente desmatados. A nossa meta na PCI é que em 2030, desses 7, sobre pelo menos 1, porque a gente vai estar pagando, né, para essas pessoas não desmatarem. A gente falou aqui do Conserve, né, que é o mecanismo que o IPAM está pilotando aqui no Mato Grosso, mas, Paula, não sei se você tem ideia de outras possibilidades, né, de compensar esses produtores por esse desmatamento legal, o que poderia ser feito aí. Alex também, se quiser dar palpite aí nesse assunto. Tá legal. Não é que sobra pelo menos 1, é que 1 a gente consiga remunerar, né? A ideia também era que os outros 6 que a gente conseguisse manter via outros mecanismos, né? E eu acho que o Richard menciona aqui, né, a nova lei de PSA, eu acho que, assim, tem boas perspectivas em andamento, né, com isso, mas o desafio sempre é a demanda, né, quem que estaria interessado em trazer recursos para esse ponto, né. E eu acho que nesse sentido de perspectivas que a gente tem hoje, né, a cota de reserva ambiental, que é um mecanismo previsto dentro do Código Florestal, já desde de quando saiu a nova versão do Código Florestal, né, ela é um mecanismo interessante porque ela, dentro da cota, você já tem a criação da demanda e da oferta, né, que são, a demanda são aqueles produtores rurais que já, né, ocuparam toda a área da propriedade para a produção, né, além do que o Código Florestal estabelece, e eles seriam o próprio mercado aí que poderia remunerar os outros produtores rurais que estão conservando além do necessário, né? E aí eu acho que nesse sentido, o Alex pode complementar, mas Mato Grosso criou um grupo de trabalho para discutir a política de compensação ambiental, né, no ano passado. O ICV faz parte, a gente foi convidado, né, inclusive também o Ministério Público Estadual também. E eu acho que a ideia é trabalhar aí tanto as cotas de reserva ambiental, quanto também essa via regularização, né, que é um outro gargalo que também existe no Estado, né, remunerar os produtores que têm áreas, né, tituladas dentro de áreas que foram criadas essas unidades de conservação, né. Então, acho que, assim, de perspectiva, o que a gente tem é isso, né, a gente está ainda com esse GT, né, iniciando, né, Alex, eu acho que
a gente está animado de retomar um pouco isso e torcendo para que a gente consiga, né, dentro de Mato Grosso, a gente já teria um mercado bom para trabalhar isso, né, e aí conseguir remunerar os produtores mesmo, eles próprios, assim, né, sem ficar dependendo de fontes externas para isso, né. Fernando, até vou complementar um pouquinho. Esse grupo de trabalho foi criado, né, dentro aí de uma parceria com o Ministério Público. Foram chamados aí vários atores que, de alguma forma, atuam nessa área. Também foi convidado aí até especialistas de fora, né, para trazer alguma discussão para dentro. E a gente já teve algumas reuniões, ainda precisa avançar mais. O objetivo realmente não é só fazer o módulo, né, da compensação dentro do SINCAR, né, começar isso, mas é criar uma política realmente de compensação, né, definir quais são as áreas prioritárias, aonde que são, né, as unidades de conservação que seriam mais beneficiadas com isso. Então, a gente já tem alguns números e já tem alguma discussão nesse sentido. O que está muito atrapalhando esse último ano agora é a pandemia, né? A gente está com muita dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Nossa capacidade operacional, ela foi reduzida, né, vertiginosamente. Então, a gente tem algumas dificuldades, mas a gente está já, nos próximos dias, a gente vai continuar essas agendas. A gente espera aí que esse ano a gente conclua esse processo e dê início, sim, à política de compensação, que é uma das formas aí de você dar esse incentivo, né, de que as unidades de conservação, elas são uma das áreas, mas também as propriedades particulares, né, as propriedades particulares aí que têm os seus ativos e poderiam usar isso ou como servidão ou como forma também já de definitivo, mas que isso possa ser uma das formas de garantir a floresta em pé. Associado aí à política de manejo florestal, né, a política aí de produção, né, de madeira sustentável, isso é uma das formas. Então, a pessoa, além de ter uma reserva legal servindo como reserva legal, um excedente de reserva legal servindo como reserva legal para outro, poderia também estar produzindo madeira de forma sustentável através de manejo. Então, essa é uma das formas de você remunerar a floresta em pé. Obrigado, Alex e Paula. Tem um comentário aqui do Guilherme Nolasco, né? O Guilherme também é da União Nacional de Etanol de Milho, faz parte da PCI também, né? O comentário dele fala da importância aí do etanol de milho, do setor de biocombustíveis, que é também, né, um setor que alavanca aí a mitigação de mudanças climáticas, e eu só queria comentar aqui que também essa foi uma das sugestões que veio na avaliação da PCI, que a gente fez no ano passado, né? Por que a gente não põe uma meta aí de biocombustível, já que tem na NDC brasileira também, a gente ter no P da PCI também uma meta para a produção de biocombustíveis. Essa é uma das coisas que a gente vai discutir durante essa reavaliação que a gente está fazendo aqui das metas, né? Mas tem um comentário também do Rodrigo Bressani sobre... eu vou tentar resumir aqui a pergunta dele, mas o Rodrigo também é do setor aí, né? Ele pergunta aqui do projeto que o Estado fez com o Banco Mundial, e aí para eu explicar, né, o Mato Grosso recebeu um financiamento do Banco Mundial que tinha um pilar fiscal, de medidas de ajuste fiscal, e tinha um pilar ambiental, né, onde a PCI, o controle do desmatamento e o CAR entraram como ações do Estado para que o Estado, né, esse empréstimo funciona desse jeito. O Estado comprova que ele fez aquelas ações e recebe o financiamento. E o Rodrigo faz um comentário aqui sobre uma política de incentivo para combustíveis fósseis, que, segundo ele, é meio contraditório, né? Bom, só para tentar explicar, assim, o Mato Grosso do Sul fez tudo que o banco pediu, recebeu o empréstimo, né? Esse projeto está sendo monitorado aí, mas o empréstimo já foi feito, não tem nada a ver com a política de Talvez uma pergunta que o Alex possa me ajudar, às vezes dentro do governo mesmo, né, ou fora do governo, você sempre vai ter ações que parecem um pouco contraditórias. Quer dizer, o Mato Grosso tem um esforço grande de redução de emissões, de mitigação de mudanças climáticas, e ao mesmo tempo surge, por exemplo, um incentivo fiscal para a produção de combustíveis fósseis, né? Como é que dentro do governo a gente pode trabalhar para, enfim, harmonizar um pouco as políticas, né? Para você não ter uma política trabalhando num sentido e outra indo contra
enfim, eu não sei se a gente consegue responder isso aqui, Alex, mas você está dentro do governo, pode me ajudar, né, explicar um pouco como é que a gente pode fazer essa conciliação aí. Bom, com relação ao Banco Mundial, não foi um empréstimo em si, né, foi uma renegociação de uma dívida que o Estado já tinha, né, então não veio nenhum recurso novo para o Estado tinha uma dívida em dólar, com o Banco of America, e aí houve uma renegociação, o Banco Mundial comprou essa dívida, o Banco of America, então não é que veio recurso para Mato Grosso, era uma dívida antiga, feita por governos passados, em que esse governo renegociou com uma condição melhor, né? Com juros melhores, com forma de pagamento mais fáceis, então foi nisso que houve essa renegociação, e sim, existe ali compromissos fiscais e compromissos ambientais. Do ponto de vista fiscais, redução de dívida, manter dentro dos limites fiscais, né, dentro da lei de responsabilidade fiscal, então, redução de gastos, melhoria dos indicadores econômicos do Estado, e o Estado tem conseguido cumprir isso também. Com relação às metas ambientais, foram três coisas que foram colocadas. Primeiro, a implementação da estratégia PCI, então, os compromissos que estão sendo assumidos, a implementação, os recursos aportados para que a estratégia PCI possa realmente sair do papel e se tornar realmente uma política pública, como tem acontecido, como a gente tem conseguido fazer, a regularização ambiental, que tem a ver com o CAR, então a gente assumiu o compromisso ali de validação de CAR, análise e validação de cadastro ambiental rural, e redução ao desmatamento, dentro da PCI está também a política do REN, né? Então a implementação do REN, visto que é uma política de financiamento internacional, e o Banco Mundial, na verdade, ele quer fazer com que o Estado se torne resiliente, que ele consiga ter aí recursos e que ele consiga se recriar, se reinventar diante dos problemas. Então, acredita-se que as políticas de financiamento internacional, como o RED acontece, como o REN tem feito, isso é algo que tem que acontecer mais vezes, por isso que o Banco Mundial se interessou por essa política e é uma das coisas que está sendo monitorado. E, por último, a questão do desmatamento. Então, nós temos aí uma política forte de redução de desmatamento. Os compromissos assumidos lá no passado, a gente realmente não estava cumprindo, mas a partir desse ano agora a gente conseguiu melhorar esses indicadores, por isso a gente tem colocado nesse sentido. Então, não existe dentro das metas ambientais que foram assumidas pelo Banco Mundial algo específico, uma meta específica com relação a mudanças climáticas. Então, com relação aí ao que foi de incentivos fiscais a determinado tipo de economia, não é isso que está atrelado aos compromissos assumidos com a renegociação da dívida do Banco Mundial. Com relação a você ter aí uma política ambiental forte, mesmo assim, ter também uma política de desenvolvimento econômico forte, acredito que as duas coisas não têm mais como ser desassociadas. Por quê? Porque as políticas ambientais é preciso também ter recursos. Eu não conseguiria fazer o que nós estamos fazendo hoje, combate ao desmatamento, se eu não tivesse os recursos que estão sendo ofertados. Hoje a gente lançou um plano, há 10 dias atrás, que é o plano de 2021 de combate ao desmatamento, que vai reforçar as ações nossas ambientais, que é de 73 milhões de reais. Em 2020, nós já fizemos muito mais do que qualquer outro ano, a gente nunca tinha feito tanto quanto a gente fez em 2020, tanto que a gente mostrou os números, uma aplicação aí de multas, apreensão de equipamentos, foram aplicados 32 milhões de reais. E esse ano a gente vai aplicar 73 milhões de reais. Então, não tem como eu manter uma política de sustentabilidade, uma política ambiental, sem haver aportes de recursos. Então, o desenvolvimento econômico, ele é também um dos fatores importantes. O que a gente tem que fazer é ter equilíbrio. Por isso que a gente fala de sustentabilidade. Ninguém mais fala só de meio ambiente cru, meio ambiente intacto. O que a gente fala é de sustentabilidade, que tem 3 pilares. A sustentabilidade tem aí a questão ambiental, sim, é muito importante, mas também tem a questão econômica e tem a questão social, que é basicamente o que a PCI tem buscado. A gente traçou metas comuns nos 3 setores. A gente acredita muito que não há mais como se desenvolver ou como preservar sem atrelar as coisas. Não é como só garantir uma política de conservação total sem ter desenvolvimento econômico. A gente não vai conseguir ter recurso suficiente para manter essas políticas de pé. Da mesma forma do social. Se não tem desenvolvimento econômico, não se gera emprego. Se não gerando emprego, você também não vai ter o desenvolvimento social da população. Então, as duas coisas têm que ter equilíbrio. Por isso que é importante as políticas nossas ambientais de licenciamento. O licenciamento não é para atrapalhar o desenvolvimento econômico.
Nós não queremos impedir que alguém desenvolva, que alguém crie empregos, ou que alguém crie os empreendimentos. Nós queremos que esses empreendimentos sejam realizados de forma sustentável. Por isso que o objetivo das políticas ambientais é a mitigação dos impactos ambientais. Então, reduzir os impactos, sim, mas não tem como evitá-los totalmente. Por isso que a gente tem que ter medidas de mitigação e de compensação. Nenhum empreendimento vai ser realizado sem ter algum tipo de impacto ambiental. Por isso que nós temos que ter equilíbrio. Nós temos, sim, que garantir o desenvolvimento econômico, mas que ele seja feito de forma sustentável que ele seja feito ou mitigando, ou fazendo com que ele seja zero, ou compensando isso através de outras formas. Então, dificilmente nós vamos conseguir ter esse desenvolvimento econômico se nós formos barrar algum tipo de política. Nós temos, sim, que fazer com que as áreas ou setores que estão no Estado ou que pretendem ser instalados no Estado sejam feitos utilizando as mais modernas técnicas de conservação, de produção, e que garanta, sim, essa sustentabilidade. Então, as duas coisas têm que estar atreladas, associado também ao terceiro pilar, que é o social. Obrigado, Alex. E lembrando, né, a União aí do etanol de milho faz parte hoje da PCI, a gente está atuando junto também, a gente tem interesse, né, em fomentar biocombustíveis aqui, porque a gente entende que isso, né, colabora aí com as metas da PCI, inclusive com outras metas, né, até na agricultura familiar, subprodutos do etanol de milho, né, apoiam outras cadeias importantes no estado também. E a gente tem todo o interesse de apoiar o setor. Tem um comentário do Jorge Lima, que é da CEAF, né, que está aqui com a gente na transmissão. Ele fala da dificuldade que a gente tem de achar, né, os dados da agricultura familiar, e eu queria ressaltar aqui que a CEAF, né, que coordena o eixo I da PCI, está trabalhando para implementar um sistema estadual de agricultura familiar, né, e que nesse sistema está previsto também estrutura para poder coletar essas informações dos municípios em relação à produção, à comercialização da agricultura familiar, né? E é interessante, só pegando, né, um pouco do que o Alex falou, mas se você olhar, né, uma cadeia de eventos que aconteceram desde o lançamento da PCI, o Estado trabalhando para reduzir o desmatamento, né, conseguiu captar recursos a partir da redução do desmatamento, conseguiu renegociar essa dívida, né, do Banco Mundial, porque tinha as medidas de ajuste fiscal e as medidas ambientais implementadas, e a recuperação fiscal do Estado permitiu também ao governo lançar, no final do ano passado, o maior programa de investimentos, né, da história de Mato Grosso, investimentos, inclusive, em agricultura familiar, em meio ambiente, em infraestrutura, né, em políticas de desenvolvimento. Então, isso demonstra como uma coisa está atrelada com a outra, né? O Estado está caminhando aí, está colhendo benefícios dessa estratégia de desenvolvimento sustentável. Eu queria uma última pergunta aqui da Juliana, para a Juliana, né, sobre, Juliana, você que está, né, na MAGE aí, mas que conhece o mundo corporativo, né, essa agenda de ESG que veio para as empresas, para os fundos de investimento, para os bancos, e todo mundo falando disso agora, acho que é só um nome mais bonito para a área da sustentabilidade, né, que antes ficava naquele quartinho do fundo sem janela e agora está no andar principal aí das empresas. Como é que você acha que o que a gente está fazendo aqui, né, se relaciona aí com essa agenda ESG, principalmente nessa área de investimentos dos bancos, das empresas, dos fundos que querem investir no agronegócio brasileiro também? Bom, a primeira questão do ESG é que eu acho que ele começa a englobar dentro da questão de sustentabilidade também o G, né, de governança, e governança ele parte por um processo robusto e transparência. Então, quando a gente olha para o PCI, a questão do balanço de metas, de você ter metas bem estruturadas
e você passar por processos de revisão da meta, que é o que a gente vai precisar fazer com metas que estavam com datas anteriores, né? Você engloba aí uma questão aí mais focada em governança e por toda a estrutura que a gente está desenvolvendo, por exemplo, dentro do próprio Instituto PCI, né? De como você faz com que todas as vozes sejam ouvidas e tenham a sua relevância em todas as discussões. Dentro do mercado, como é que eu vejo a questão do ESG, Fernando? Eu acho que, na verdade, foi uma forma mais fácil disso chegar no setor financeiro e de investimentos, né? Apesar de todo o entendimento da questão da importância da sustentabilidade e da governança, você sair de um processo de mitigação de risco e ir mais para um processo de resultado e ganhos de investimento também, né? Como é que você vai dar outro patamar para a questão de sustentabilidade? Você sai do nível só de gestão de risco, você vai para a criação de oportunidade. Dentro do mercado como um todo, a primeira coisa são as empresas do próprio PCI, onde a gente vê um destaque grande de algumas empresas que já fazem parte de um mercado de capitais com sustainability bonds, né, com emissão de bonds sustentáveis. Você começa a atrelar diretamente a estratégia da empresa, a estratégia de arrecadação, né, de obtenção de recursos e investimentos totalmente atrelada às metas de sustentabilidade das empresas. Então, esse é um primeiro passo que a gente vê e que várias empresas que fazem parte do PCI já estão adotando, né? Já partiram para essa atuação. Quando a gente olha de como é que isso pode ser agregado em termos de valor para a PCI, eu acho que é exatamente no processo de transparência. A gente tem uma dificuldade de coletar dados para o PCI. Você imagina na hora que toda essa estrutura ESG comece a funcionar e os bancos e os fundos de investimentos, eles tenham que agregar dados para que eles entendam qual é o impacto que eles estão gerando, seja positivo ou negativo. E quais são os locais que eles precisam investir, que têm maiores resultados e melhores resultados em níveis socioambientais, que ele fazendo um investimento maior ali, o impacto positivo dele, financeiro e socioambiental ganha. Então, essa escala de informação, ela vai ser extremamente relevante nesse processo, né? Então, eu acho que quanto mais transparência a gente conseguir, mais base de dados a gente conseguir, melhor estruturadas políticas públicas que se integram com uma atuação do setor privado em termos de controle e gestão de risco, mais criação de oportunidade, eu acho que essas 3 letrinhas elas vão começando a fazer mais sentido, né? Eu vejo a MAGE se posicionando num ambiente internacional aí de recursos, onde ainda é difícil, em alguns momentos, o próprio investidor entender o que é o agronegócio brasileiro, de você ter que explicar a primeira e segunda safra, né? Porque normalmente lá é uma safra só, e como é que isso ganha de recurso, aonde estão os impactos disso, como é que você se torna mais competitivo, mas em qual ambiente que você está também. Olha, você é mais competitivo por ter isso e isso, mas você representa para mim ainda um grau de risco mais elevado, porque eu não sei como é que você consegue gerenciar e o ambiente produtivo que você está consegue gerenciar esses riscos. Quando o estado de Mato Grosso ele se coloca como um diferencial dentro de um cenário nacional e internacional, você reduz a avaliação de risco para quem investe no Estado, né? Então, eu acho que tudo isso é um processo interno, mas também todo o movimento internacional, o movimento nacional que vai acontecer, de forma que Mato Grosso consiga daqui a pouco, e eu acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer no balanço de metas futuro, esse é o nosso resultado, né? É o resultado do Estado. Comparado com o cenário nacional, a gente está melhor ou pior? Porque você começa a dar uma outra visão também para quem está olhando para o Estado, do tipo, olha, comparado com a média de redução de desmatamento dos outros estados, o Mato Grosso foi muito melhor a partir dessa implementação. Então, a gente vai seguindo esse processo de demonstrar e fazer com que isso... Obrigado, Juliana.
Pessoal, a gente vai encerrar daqui a pouco. Eu tenho, Alex, mais duas perguntas que eu vou juntar aqui, né? Uma é do Richard, que está no IPAM, perguntando o que a gente vai fazer com aquela meta de acabar com o desmatamento ilegal em 2020, né? Eu acho que você já começou a responder um pouco isso, a gente está olhando o PPC-DIF para ver o que vai ser possível, né, a partir do que está sendo feito. Tem uma pergunta do Paulo Barreto aqui sobre a degradação de florestas, né? Ele fala que a área de florestas degradadas, acho que aí não é o desmatamento raso, né? Mas a floresta onde você teve extração ilegal de madeira ou que foi queimada, essa área cresceu, né? 140% desde o ano passado. E qual que é o plano aí para a gente atuar em cima da degradação florestal, né? Seja através de queimadas ou da exploração madeireira. Se conseguir responder essas duas aí, a gente vai caminhar para o encerramento logo depois. Obrigado. Bom, com relação à meta, né, a meta do PPC-DIF, que é o Plano de Combate ao Desmatamento e Incêndio Florestal do Estado de Mato Grosso, era de 1.143 km². Então, nós não atingimos essa meta, nós, inclusive, ficamos um pouco longe dela, mas nós já definimos as próximas metas. Então, a nossa meta, ela vai reduzir, né, para esse ano, né, fechar aí com uma redução com relação ao ano passado, em torno aí de 30%, que vai ficar em torno de 1.500 km² para esse ano, ficar menos que isso, na verdade, e depois ir reduzindo uma média aí de 15% até que a gente possa fechar o plano com 8 quadrados. Então, nós não vamos mais estabelecer uma meta total dos 4 anos, uma média, sim estabelecer uma meta de redução progressiva. Então, como a gente está muito acima da meta hoje, para esse ano uma meta de redução menor, que vai ficar em torno de 1.500 km², e depois a gente vai reduzindo progressivamente, 2021, 2022, até que em 23 e 24 a gente possa chegar aí abaixo de 1.000 km², fechando aí com 860. Então, essa é a meta do PPC-DIF. Agora, a meta do Estado é zerar o desmatamento ilegal. Só que também, essa não é uma meta do PPC-DIF, é uma meta da PCI, uma meta do Estado de Mato Grosso, e que estava atrelada a uma política de incentivos econômicos que não veio, né? Então, se nós formos colocar, quando a estratégia PCI foi lançada lá em 2015, sim, o Estado quer zerar o desmatamento ilegal, mas atrelado a isso nós precisaríamos, e foi feito um orçamento na época, que era de 40 bilhões de reais, né? Então, acho que não chegou nem perto, nem próximo desse valor, então não há nem que se falar por que não atingiu a meta. O motivo de não ter atingido a meta é que todo aquilo que foi planejado, que foi orçado para ser aplicado com recursos externos, não é só com recursos do Estado, porque aquilo que é recurso do Estado, nós ainda temos conseguido manter essas políticas de regularização e de comando e controle, mas com relação aos incentivos econômicos, não veio os aportes que a gente precisaria, então realmente ainda não é possível falar nisso. A meta ainda continua zerar o desmatamento ilegal, mas para isso a gente precisa sim do financiamento internacional, do financiamento externo, para que isso venha realmente a descer no chão. Com relação aos incêndios florestais, ano passado realmente foi um ano muito terrível, né? A gente não esperava que seria um ano que pudesse acontecer o que aconteceu, principalmente com relação ao Pantanal. As outras áreas do estado, os focos de calor ficaram dentro das médias dos outros anos, mas o Pantanal foi algo muito atípico, né? O Pantanal fazia já 12 anos que não tinha nenhum grande incêndio, isso propiciou aí um acúmulo de material combustível. 2020 já é considerado aí o ano mais seco dos últimos 50 anos, pode ser que se torne lá na frente, né, os estudos vão mostrar, talvez o ano mais seco da história. A gente sabe que na década de 60 até 70 houve sim uma década muito seca, então os comparativos com aquela década, mas pode ser que 2020, 2021, 2022 e 2023, que a previsão aí é de 4 a 5 anos, vai ser uma das piores secas da história. Então isso contribuiu muito, e por isso houve aí os incêndios da proporção que houve. Esse ano, nós vamos investir 40 milhões de reais só para combate aos incêndios e queimadas ilegais. Então, nós vamos fazer aí um aporte tanto no Corpo de Bombeiros, contratação de brigadistas, compra de equipamentos, caminhões-pipa, tratores, equipamentos para que a gente possa usar nesse combate, e esperamos que esse ano a gente consiga ter uma resposta mais eficiente no início, porque depois que o incêndio está instalado, é muito difícil no início dos incêndios para que a gente possa
evitar que aconteça o que aconteceu no ano passado. Obrigado, Alex. Bom, eu queria de novo agradecer a participação de todo mundo, né, dos painelistas aqui, mas todo mundo que assistiu a gente. De novo, o convite aí para todas as instituições que querem colaborar com a PCI, colaborar com esse monitoramento, né, esse esforço de reunir dados, de reunir inteligência em cima desses dados, análises, para identificar ações prioritárias, tudo isso ajuda, né, a estratégia, esse grande esforço coletivo aí, e a gente conta com a participação de todo mundo, né. Os documentos vão estar disponíveis no site do ICV, e depois, a partir da semana que vem, no site da PCI. A gente tem o site do PCImonitor.org, onde tem esses dados do monitoramento, e muito obrigado a todos aí pela audiência, ao ICV pela parceria, e a SEMA aí pela liderança e pelo trabalho que tem sido feito no governo do Estado. Obrigado, boa tarde a todos.